Olá, queridos, graça e paz. Quero compartilhar com você, em alguns minutos, o resumo do meu sermão de domingo na Igreja Batista Missionária aqui em Petrolândia. Eu preguei domingo, agora dia 28 de março, o tema Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Então deixa eu te falar, João capítulo 16, versículo 33, Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, deixa eu dizer para você, as nossas vidas elas alternam entre tempos de paz e tempos de guerra. Eclesiastes capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz que há tempo de guerra e há tempos de paz. Então são muitos os tipos de guerra. Por exemplo, agora nós estamos enfrentando a guerra contra o coronavírus, o Covid-19. Todo mundo, os governos, os estados, as cidades, todos nós, família aqui em Petrolândia, em qualquer lugar do mundo, estamos lutando pela nossa própria vida. É uma guerra de saúde contra a doença, não é verdade? Mas você sabe, não só existe a guerra contra o Covid-19. Você sabe que existe guerra econômica entre Estados Unidos e a China. Existe uma guerra cultural no Brasil e no mundo, não é? Movimentos horríveis de esquerda, movimentos partidários, políticos, ideológicos, eles jogam para a família uma mentalidade anticristianismo, uma mensagem para apagar a visão judaico-cristã. Todos nós estamos diante dessa guerra cultural, todos nós estamos diante de uma guerra todos os dias na nossa mente, entre pensar corretamente e pensar de forma assustadora, de forma amedrontada. W. Tozer, ele disse que diante de um mundo assustado, nós temos que ser uma igreja corajosa. Então vamos vencer também a guerra contra o medo. Deixa eu explicar para você aqui algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com você. O que é que a gente faz em tempos de guerra? O que é que eu e você precisamos fazer para vencermos as guerras que estão diante de nós? Eu gostaria de compartilhar com você 3 palavras sobre esse tema. O que fazer em tempos de guerra? Em primeiro lugar, em tempos de guerra, não fique distraído. Isso, não fique de bobeira, deitado, indiferente, não faça isso. Não baixe a guarda, não fique aí indisplicente diante das lutas que estão surgindo hoje diante de nós, diante da nossa vida. A Bíblia diz em 2 Samuel 11:1 que na época que os reis deviam sair para a guerra, Davi ficou no palácio. E você sabe, no restante do capítulo, a Bíblia fala que Davi cometeu pecado. Ele adulterou, depois ele mata o soldado chamado Urias. Então, em tempos de guerra, Davi não foi para a guerra, ficou deitado no palácio. Resultado, pecou. Então, meu querido, minha querida, em primeiro lugar, em tempos de guerra, não fique de bobeira. Seja um soldado atento à guerra que está acontecendo ao seu redor. Deixe-me dizer, a Bíblia fala que nesse tempo de guerra, nesse tempo de lutas, nós temos armas espirituais. Olha o que a Bíblia diz, 2 Coríntios 10, versículo 3 e 4, a Bíblia diz que embora a gente viva como homem, nós não lutamos segundo os padrões dos homens. Pelo contrário, nós temos que lutar, com armas espirituais. E Paulo disse, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então escuta, quais são essas armas espirituais? Nós temos a arma do jejum e da oração. Isso, Jesus falou aqui, Marcos 9, 28, 29, que existem certas castas de demônios, de problemas e de guerras, que nós só vamos vencê-los através do jejum e da oração. Escuta mesmo, nós temos o escudo da fé, Efésios 6,16 e 6,17,
fala do escudo da fé e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então podemos vencer estas coisas com jejum, oração, palavra de Deus, escudo da fé. Ainda existe a arma do louvor e da adoração, existe a arma ainda do sangue e do nome de Jesus. Sim, e em tempos de guerra, pastor, o que eu faço para vencer as minhas guerras? Em segundo lugar, em tempos de guerra, todos nós devemos lutar. Isso, todos nós. Essa não é a guerra apenas do meu pai, não, é do pai e do filho. Essa não é uma guerra dos políticos e do cidadão separado, não, de todos nós. Essa não é uma guerra apenas de um pastor, não, do pastor e da ovelha. É uma guerra em que todos nós temos que lutar. A guerra contra o Covid-19, todos nós temos que cooperar, né? Ficando em casa, saindo o mínimo possível e fazendo corretamente as orientações, cumprindo corretamente as orientações que nos foram delegadas. Tá ok? Então, em 1 Pedro 2,9, a Bíblia diz que nós somos uma raça, uma nação santa, um povo escolhido de Deus. Então, todos nós devemos lutar essa guerra. Tá? Em terceiro e em último lugar, em tempos de guerra, pastor, eu preciso conhecer não apenas o meu inimigo, mas principalmente eu preciso conhecer a Deus. Em Salmo 34, versículo 5, a Bíblia diz: olhai para Ele e vocês serão iluminados. Então, muito mais do que conhecer as estratégias do inimigo, nós precisamos conhecer a Deus. Então, querido, em tempos de guerra, conheça mais a Deus. Desenvolva a sua comunhão com o Espírito Santo. Ele é Deus que habita em você, Ele está cercando-nos com sua palavra e com sua presença. E em tempos de guerra, não apenas conheça o inimigo, as estratégias do inimigo, mas conheça Deus. Procure Deus no seu quarto de oração. Aproveita a quarentena e tenha experiência com Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe, que em tempos de guerra você use as armas corretas, você lute junto com a sua família e que você desenvolva uma poderosa comunhão com Deus nesse tempo tão difícil. Um abraço, graça e paz.